Obrigado. Dou agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do Chega ao Sr. Deputado André Ventura. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Primeiro-Ministro. Eu penso que já é tempo do Sr. Primeiro-Ministro se deixar da conversa do orçamento para o PS, da conversa das conquistas civilizacionais, do que o PS fez nos anos 70 e 80, que todos gostamos muito de ouvir e que a culpa é do PSD, do Passos, do Cavaco, de quem quiser. Assuma a sua responsabilidade. O senhor é Primeiro-Ministro de Portugal, não é historiador, é Primeiro-Ministro de Portugal. É Primeiro-Ministro de Portugal. E por isso, esta conversa de que foi há 20 anos, há 30, sabe quem nos está a ver deve pensar assim, devemos estar perante um historiador e não perante um Primeiro-Ministro, mas não, é um Primeiro-Ministro. Sabe o que é isto, Sr. Primeiro-Ministro? Sabe o que é isto que eu tenho aqui? É o resultado do desastre da sua gestão, dos últimos dias. Folhas e folhas de jornais. As urgências paradas, as viaturas de emergência paradas. O Hospital de Setúbal vai fechar 21 dias no verão. Eu quero que vejam, 21 dias. Para os senhores estavam a bater palmas. 21 dias no verão. Não foi a pandemia, Sr. Primeiro-Ministro. Não é a guerra. 21 dias no verão que vai estar parado. O Hospital de Braga, à medida que o Sr. Primeiro-Ministro está aí sentado, está encerrado. À medida que o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo todo está aqui, está encerrado. Está encerrado. A mortalidade subiu 30% em junho, não Covid. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, a ideia de que isto é tudo culpa do Covid, que é culpa do Passos Coelho, que é culpa do Cavaco Silva, que é culpa da guerra ou do Putin, não lhe fica muito bem. E por isso eu queria lhe perguntar isto diretamente. Se assistiu à sua Ministra da Saúde aqui na sexta-feira. Se viu. Eu sei que no estrangeiro não gosta muito de falar de política nacional, mas pergunto-lhe se viu. Chamada a dar respostas a este Parlamento, não disse absolutamente nada. E por isso eu vou-lhe perguntar se pode manter confiança nesta senhora Ministra da Saúde, quando a saúde está um caos e o Sr. Primeiro-Ministro mais não faz do que falar de história aos portugueses. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu vou-lhe ser muito direto. Não faça o país passar por outro caso, como aconteceu com os incêndios de Pedrógão, com o seu Ministro da Defesa, que também não ia sair e acabou por sair, com o Ministro Eduardo Cabrita, que já não está aqui também, e hoje nem sei se está aqui, provavelmente não. Portanto, Sr. Primeiro-Ministro, por favor, tome uma decisão, seja Primeiro-Ministro por um dia, seja Primeiro-Ministro e não último Ministro. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Eu fico algo surpreso em vê-lo tão ansioso a que eu seja Primeiro-Ministro. Mas, para lhe ser sincero, eu sou Primeiro-Ministro porque os portugueses me escolheram, não por vontade sua. E faço-lhe a justiça de que se fosse o senhor a escolher, não seria eu o Primeiro-Ministro. Pronto. Ficamos, aliás, quites, porque se fosse eu a escolher, o senhor também não seria Primeiro-Ministro. Quanto ao mais, o senhor é verdade com um tom mais exaltado, repetiu a pergunta que já fez o senhor deputado Paulo Mota Pinto e, portanto, seria indelicado agora para com a Câmara estar a consumir tempo a voltar a repetir a resposta que já deu ao senhor deputado Paulo Mota Pinto. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Presidente. Pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro se assistiu novamente ao debate de urgência aqui nesta sexta-feira e se ficou satisfeito com as respostas do Sr. Ministro da Saúde. Obrigado. Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos lá ver, eu nunca ouvi dos membros do Governo para os avaliar em função do que eles respondem à Assembleia da República, mas pelo trabalho que realizam. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Primeiro-Ministro, volto-lhe a perguntar se viu o debate de urgência e o que é que acha da resposta da Sra. Ministra da Saúde. Sr. Deputado, manifestamente o Sr. Deputado já fez a pergunta e o Primeiro-Ministro já respondeu, mas o Primeiro-Ministro tem a palavra se quiser. Muito obrigado, O Primeiro-Ministro tem a palavra, se quiser responder, faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, eu não vi o debate de urgência. Não. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Sr. Presidente, eu fico incrédulo. Um Primeiro-Ministro que não se importa com a morte de um bebê nas Caldas da Rainha, que não se importa com a morte de pessoas e que por isso diz que não vê os debates de urgência, que não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde do Parlamento, não é certamente o Primeiro-Ministro que Portugal precisa e não é certamente o Primeiro-Ministro que os portugueses neste momento gostariam de ter presente. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, sem querer voltar a insistir nesta questão, porque já percebi que não viu e não quer saber do que diz a sua Ministra da Saúde aqui no Parlamento, pergunto-lhe o que é que acha disto, já que fala tanto de educação e há pouco respondeu ao PSD que queria criar a geração mais qualificada de sempre. Olha, mais um desastre da sua gestão. Olha aqui. Os cursos superiores em Portugal rendem menos que o ensino secundário em 12 países, Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Primeiro-Ministro, não é a mim, nem ao PSD, nem ao Chega, nem à Iniciativa Liberal, nem ao PCP, nem ao Bloco de Esquerda que tem que responder. É aos portugueses. É um desastre de gestão. E se não quer responder, assuma ao menos como é que chegámos aqui, se em 27 anos de governos pós-2000, 20 anos foram do Partido Socialista. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado André Ventura, se não tivesse tão exaltado e tão preocupado em abrir os telejornais e naqueles números que o senhor adora fazer para as televisões, teria reparado que eu na sexta-feira passada tive todo o dia a ouvir os diferentes grupos parlamentares, incluindo o seu, sobre a questão da adesão da Ucrânia. E, efetivamente, não tenho o dom de estar a falar simultaneamente com as pessoas, a ouvir as pessoas e a seguir os debates parlamentares através da televisão. Portanto, Sr. Deputado, segundo lugar, eu não sei onde é que o Sr. Deputado perdeu aquela parte em que nós temos insistido e repetido que tem de haver um aumento significativo dos salários, em função, aliás, da qualificação, e que definimos como prioritário no acordo de competitividade e rendimentos a subida significativa das posições de entrada, em particular dos jovens e dos jovens em função da sua qualificação. Porque o que o estudo da Fundação José Neves, que ontem foi publicado, vem demonstrar é que as prioridades políticas que nós definimos em matéria de política de rendimentos estão absolutamente certas. Porque é absolutamente inaceitável no nosso país, e um erro trágico para o futuro do nosso país, e um erro trágico para o futuro das nossas empresas, andarem a subremunerar o talento que, graças ao esforço dos jovens e das suas famílias, foi formado pelo país ao longo das últimas décadas, e que têm direito a ter agora um vencimento compatível com a formação que obtiveram. E é esse um esforço geral que os países têm que fazer, e as empresas que hoje não forem competitivas a contratar o talento desses jovens, não pensem que vão ser competitivas a vender, porque vão perder, vão ser cada vez menos produtivas e cada vez menos competitivas. E por isso, Sr. Deputado, o que tem de ver nesse estudo é precisamente daquilo que nós temos de fazer e temos de obter no acordo de competitividade e rendimentos. E é por isso que o Estado também tem uma parte a fazer, e é por isso que as creches têm que ser gratuitas, os manuais escolares têm que ser gratuitos, o IRS jovem tem que existir, porque temos que aumentar o rendimento disponível dos jovens, aumentando as possibilidades deles realizarem em Portugal, para além do esforço que as empresas têm que fazer, é melhorar os seus vencimentos. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo que tenha estado ocupado na sexta-feira e que haja para si coisas mais importantes que a saúde dos portugueses, todos compreendemos isso. Agora, vou-lhe só sobre isto, talvez o Sr. Primeiro-Ministro não saiba isto, há uma aplicação nos comandos que dá para voltar atrás. Nós chegamos à noite a casa, voltamos atrás e vemos o debate de urgência. Portanto, não sei se o Sr. Primeiro-Ministro está familiarizado com isso, mas não é difícil. Sr. Primeiro-Ministro, deixa-me só dizer-lhe isto. Todos gostamos de ouvir, Sr. Primeiro-Ministro. Só que lembra-se, os miúdos dizem assim, só que não é verdade. Então o Sr. Primeiro-Ministro pode repetir aqui às vezes quiser, para ter os aplausos da Câmara, as pessoas lá em cima não podem, mas se pudessem também batiam palmas. Alguns também batiam palmas se pudessem, na comunicação social. Sr. Primeiro-Ministro, não sou eu que abro telejornais todos os dias. Isso eu deixo para si e para o seu Governo. Agora, tudo muito bonito, Sr. Primeiro-Ministro, só que não, Sr. Primeiro-Ministro, está aqui. O salário dos licenciados caiu 11% durante o seu Governo.
E por isso, escusa-nos vir aqui dar conversa, porque a verdade é esta e, portanto, a pergunta é muito simples. Assume ou não a responsabilidade por este maior desastre de queda de sempre proporcional do salário dos licenciados em Portugal? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quanto à política de rendimentos, creio que já ficou claro e temos repetido N vezes. Prioridade muito clara. A necessidade de haver um aumento geral de salários e o maior desafio que a nossa sociedade tem é mesmo conseguirmos fixar o talento que o país conseguiu formar nos últimos anos. Isso é absolutamente decisivo. Agora, devo-lhe dizer, espero que não me leve a mal, mas eu quando chego a casa, a última coisa que tenho vontade é de fazer andar para trás para ouvir assim na televisão. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Sr. Primeiro-Ministro, eu compreendo perfeitamente que, de facto, ouvir a Ministra da Saúde ao fim de semana é uma coisa terrível. Porque não foi a mim que me chamaram de urgência, Sr. Primeiro-Ministro. Eu estou aqui todos os dias. O Sr. Ministro é que foi aqui chamado. É um pouco deselegante para o Sr. Ministro da Saúde dizer que quando chega a casa não gosta de ouvir ou não gosta de puxar para trás. Mas isso é um entendimento que o Governo fará internamente e verá-se o que é que há a discutir internamente. Sr. Primeiro-Ministro, mais um embaraço para si e grande. O Primeiro-Ministro espanhol, o seu grande, aliás, os dois grandes modelos um do outro, acaba de baixar o IVA da eletricidade para 5%. 5%. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, eu respeito muito a sua conversa de que o IVA da eletricidade ia baixar para um certo consumo em dezembro de 2020, depois que o IVA dos combustíveis não ia baixar, mas havia o auto-voucher, depois era o ISP que ia baixar, depois conversa disto e conversa daquilo. Porquê é que não baixamos o IVA para 6%? Espanha baixou para 5%. É isso que os portugueses nos pedem. Baixe os impostos, temos a maior carga fiscal de sempre. E eu acho que é isso que o Governo devia... Muito obrigado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado André Ventura. Quando nós comparamos as decisões de cada um dos Estados, convém saber qual é a realidade de cada um dos Estados. E se for, verifique primeiro qual é o preço em Espanha, qual é o preço em Portugal, que medidas é que já adotámos o ano passado em Portugal, que medidas é que estão agora a ser adotadas em Espanha. Muito obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faz favor. Muito obrigado. De facto, basta chegar a uma bomba de gasolina em Espanha para percebermos onde é que pagamos mais e onde é que pagamos menos. Sr. Primeiro-Ministro, vai ou não baixar o IVA da eletricidade? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu chamo a atenção do Sr. Deputado que a competência para a legislação fiscal é mesmo da Assembleia da República. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Deputado André Ventura, peço silêncio. Peço silêncio para podermos ouvir o orador. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. O Sr. Primeiro-Ministro tinha dito que os portugueses seriam dos menos afetados com a guerra da Ucrânia e com a dependência externa. Pergunto-lhe como é que reage à notícia que também conhecemos ontem de que Portugal é o terceiro país da zona euro onde o preço dos alimentos mais cresceu e o que é que o Governo pensa fazer sobre isso? Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Sr. Presidente, eu responderei por agregado a todas as questões do Sr. Deputado André Ventura, porque senão não tenho a forma de utilizar o tempo. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não quero que usem o meu tempo, eu quero fazer uma interpelação à mesa, por favor. Faz favor. Muito obrigado. É para lembrar o Sr. Primeiro-Ministro de que o Sr. Primeiro-Ministro não é Presidente do Parlamento. O Sr. Primeiro-Ministro não é a segunda figura do Estado, é a terceira. E por isso há um Presidente da Assembleia a quem tem que respeitar e há um grupo de portugueses que votaram e a quem tem que respeitar. Não é o Sr. Primeiro-Ministro que decide se responde agregadamente ou não. Neste debate regimental e neste regimento, o Sr. Primeiro-Ministro responde imediatamente a seguir à pergunta do orador e não se pode escudar em responder no fim. Penso eu e deixo a palavra ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Muito obrigado. O Sr. Deputado usou livremente a palavra. O Primeiro-Ministro usou livremente a palavra quando foi a sua vez. Agora é a vez do Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem a palavra. Sr. Primeiro-Ministro, o que é que pensa fazer sobre a questão que lhe coloquei? O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como o Sr. Deputado sabe, há um conjunto de medidas que foram adotadas no Orçamento de Estado que entrará agora em vigor. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Sr. Primeiro-Ministro, gostava que nos dissesse quais são essas medidas. Obrigado. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado. O Sr. Deputado conhece-as bem porque votou contra. O André está a fazer sinal. Muito obrigado. O Sr. Deputado André Ventura pede a palavra Para fazer uma interpelação à mesa, Sr. Por Presidente. favor. Sr. Presidente, eu não me lembro, em democracia, de um desrespeito tão grande à figura do Parlamento como esta que o Sr. Primeiro-Ministro está a ter. Não me lembro de um desrespeito tão grande. Não me lembro. Não me lembro de um Primeiro-Ministro tão obcecado com a gestão do tempo que está no quadro dali de cima, com medo que eu seja o último a falar. E para ser ele, o último, ele, o Sr. Primeiro-Ministro, o último a responder, ele, o Sr. Primeiro-Ministro, o último a responder, que eu acho, Sr. Presidente, se me permite, enquanto deputado, e sendo o Sr. Presidente o primeiro entre os deputados, deve chamar a atenção do Sr. Primeiro-Ministro para este desrespeito enorme à instituição parlamentar. Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu intervenho ao abrigo dos meus poderes regimentais quando entendo que devo intervir, não a pedido de terceiros. O Sr. Deputado André Ventura tem 18 segundos para ter a palavra. Faça favor. Sr. Presidente, gostava que o Sr. Primeiro-Ministro elencasse as medidas com que vai combater o aumento do custo de vida em Portugal. Obrigado. O Sr. Primeiro-Ministro tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dou-lhe um exemplo. Amanhã o Conselho de Ministros aprovará que a medida extraordinária de apoio ao cabaz alimentar vigorará por mais 3 meses, ou seja, com mais 60 euros a ser pagos às pessoas que beneficiam da tarifa social de eletricidade e a todos os beneficiários das prestações mínimas. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, reconhece que tirou sem critério a muitas famílias o cabaz alimentar. Obrigado. Muito obrigado. Peço silêncio. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Muito obrigado, Sr. Presidente. A medida abrangerá cerca de 1 milhão de famílias. Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Obrigado, Sr. Presidente. Não foi essa a pergunta que eu coloquei, foi se reconhecia que milhares de famílias ficaram sem acesso ao cabaz alimentar. Obrigado. Tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Eu acabei de dizer que o Conselho de Ministros renovará amanhã a medida do cabaz alimentar que tem abrangido 1 milhão de famílias. Muito obrigado.
O Sr. Deputado André Ventura ainda dispõe 3 segundos, pretende utilizá-los, faça favor. Pretendo, Sr. Presidente, vou deixar o Sr. Primeiro-Ministro contente com o último momento para poder então falar depois deste brutal desrespeito à instituição do Parlamento. E por isso eu não queria fazer mais nenhuma pergunta, queria apenas dizer isto, Sr. Presidente. Eu lamento mesmo muito que uma maioria absoluta apenas com poucos meses se tenha tornado numa prepotência absoluta neste Parlamento e pior, se tenha tornado numa enorme prepotência, Sr. Presidente, permita-me dizê-lo com a sua complacência. E isso é o pior que uma instituição parlamentar pode assistir. Muito obrigado.